Bom, a minha chegada no liceu foi em 2009, a convite do professor Varuá, que era o coordenador de Educação Física, para integrar a equipe da Educação Física e de Esporte de Competição do Liceu Cordolino Ambrósio. Naquela época, o diretor era o Grossi. A minha trajetória como profissional da Educação Física no liceu em 2009, e aí fui como professor até 2011, e depois fui convidado pela Lilian Pinto, era a diretora-geral, para ser diretor adjunto do Campus 2, que naquela época existia dois campos, né? Campus 1 e Campus 2, que hoje é o Maria Campos, né? Na Buenos Aires, 180, se não me engano, 108. E fui convidado pela Lilian, assumindo o ensino médio naquela época, que existia lá no Campus 2, e a minha trajetória como diretor adjunto começou em 2011, junto com a Lilian. Nós fomos passando por vários diretores, né? E eu, ao longo desse tempo, fiquei até chegar o convite mais na frente para dirigir a escola. Então eu peguei a Lilian, que me colocou como diretor adjunto, depois entrou o Renê, que me colocou como diretor adjunto, aí me trouxe do Campus 2 para o Campus 1, que ele era o diretor adjunto do ensino médio à noite, né? E ele, quando assumiu a direção, ele já estava num processo de acabar o Campus 2, né? Porque a proposta da secretária na época era fazer só de 8º ao 9º e de 1º ao 5º no liceu. Então o ensino médio não teria espaço lá dentro. E a ideia de fazer um EJA à noite lá também, essa era a proposta da época. E aí eu fui para o Campus 1, na gestão do Renê. E continuei com outra gestão. Aí entrou a... Quem foi a... Tá aqui. Para mim não me perder. Entrou a Renata Martins. Continuei como diretor dela do ensino médio à noite. Depois entrou o Ronaldo. E aí nós fomos caminhando juntos. Fomos galgando espaço. Fomos tipo... time que está dando certo, vamos continuar? E assim nós fomos seguindo. A minha trajetória dentro da escola foi essa. Cheguei como profissional de educação física, me destaquei logo com a minha organização profissional, talvez o meu perfil de gestor. Cabia naquela época ser convidado pelos demais diretores que foram indicados, não eleitos. Bom, o meu convite para ser diretor da escola, do liceu, Tereza Real, foi provocado pela saída do Ronaldo e a Luz. Porque no ano anterior, ao término da gestão da Renata Martins, nós fizemos um trabalho de bastidor para encaminhar o nome do Ronaldo para ser o diretor da gestão posterior à Renata, né? E aí, no meio do caminho, o Ronaldo desistiu, não quis mais ser diretor. E aí eu já era o diretor adjunto dele do ensino médio novamente. Ele me convidou. Fiquei até muito lisonjeado, que a gente estava viajando com a família, quando eu recebi o convite. Fiquei até com muita alegria de dar continuidade ao trabalho nosso de diretor adjunto da escola, com essa pegada de ensino médio, né? E aí ele não quis. Nós ficamos 3 meses sem diretor-geral na escola. Foi aquele tapa-buraco, cada um fazia suas múltiplas funções, a equipe se manteve junto, né, que foi a equipe nomeada pelo Ronaldo, né, naquela época, ficamos junto com ele. E depois desse findar desses tempos todos, o secretário Anderson Juliano me fez o convite, me chamou no gabinete e me fez o convite para ser o diretor-geral do Liceu Cordolino Ambrósio. E aí a gente mudou de patamar de adjunto para diretor, que as responsabilidades são múltiplas, né? São muitas coisas. E aí eu fui indicado pelo Anderson, tivemos várias reuniões,
porque ele também queria entender qual era o perfil do Liceu, na época, que era uma escola de ponta, né? Era extremamente renomada, e a nossa responsabilidade de tocar uma escola com mais de 1.800 alunos era gigantesco, né? Foi isso. Aí depois o prefeito na época era o Bernardo Rossi, que eu já era conhecido dele. Me levaram no gabinete e ele aceitou a indicação do Antes Juliano para administrar o Liceu. Por indicação, não por eleição. O que foi discutido era que a gente mantivesse um ensino de qualidade em todos os segmentos da escola. Por ser uma escola tradicional e carregava um peso histórico educacional muito grande, a gente não podia vacilar, teria que manter a prateleira alta. Então, essa foi a única fala do secretário junto com o prefeito. Quem que eu ia colocar, quem que não ia, fiquei à vontade de escolher a equipe para administrar a escola. E o bacana disso foi que a equipe que já estava, ela foi reconduzida e reconvidada para administrar a escola comigo. Tipo, o time estava muito ajustado. A turma estava muito propensa a manter a qualidade do trabalho, já conheciam todos o fluxo do funcionamento da escola. Então não tinha por que trocar. E todo mundo topou, falou, não, vamos lá, vamos pegar junto. E fomos até o final. Olha, curioso é o seguinte, a recepção foi com uma certa desconfiança. Porque quem era o Hélio, naquela época, para se tornar o diretor do Liceu Cordolino Ambrosio? Ele tinha muito mais gente experiente do que eu naquela casa. E aí, embora já tinha passado por vários diretores, a gente vai adquirindo confiança, produtividade, resiliência, coragem para mudar o processo. Porque uma das coisas que, quando você é indicado, você tem que ter várias preocupações. Não digo não tão políticas, embora não tinha embasamento, quer dizer, nem força política para chegar onde eu cheguei. Eu fui indicado, aceito pelo prefeito e pelo secretário. Mas os meus colegas que trabalhavam comigo, tipo assim, porra, como é que vai ser esse cara? Vamos pagar para ver? Vamos pagar para ver. E o mais bacana disso tudo é que a equipe que estava comigo, nós fizemos várias reuniões e colocamos metas, traçamos estratégias e metas. Porque eu tinha que entender como é que era o fluxo de funcionamento do colégio. Onde é quem com quem faz o que você pode, o que você não pode, o que você vai me entregar, o que você vai fazer por mim, o que você vai fazer pelo Liceu Cordolino Ambrosio. Então, o que foi bacana, que a turma falou, não, nós vamos estar contigo, Hélio, vamos seguir junto essa jornada aí. E foi muito bacana isso, muito bacana. Foi espetacular. Você se sentir acolhido, defendido e com um propósito único, manter a qualidade de ensino do Liceu Cordolino Ambrosio. Essa foi a nossa grande meta. Eu tinha que entender como é que o fluxo funcionava da escola, tanto pedagógico, financeiro e administrativo, porque o liceu ele tinha um PGDREM robusto e um PDDE robusto, para poder a gente tocar aquela máquina, né? Com preocupação de limpeza, qualidade dos quadros, assessorar os profissionais da escola com tudo, não deixar faltar nada. Então eu fui fazendo pequenos ajustes no meu entendimento de como o fluxo administrativo da escola teria que funcionar. Então, uma das minhas
marcas seria manter a qualidade do liceu, tanto administrativo quanto pedagógico. Esse era o marco que a gente tinha que manter, né? Pela história que o liceu tem na educação petropolitana. Isso é muito importante ressaltar isso, porque a gente não pode esquecer o passado, faz o futuro de hoje. Então uma das ações, entender quem era quem para fazer a coisa funcionar redondamente. E nós tínhamos reuniões com a equipe gestora quinzenalmente, para poder ajustar o trajeto administrativo e pedagógico da escola. E nós montamos o Grêmio, que não existia, o Grêmio escolar, montamos um conselho escolar para dar um suporte jurídico e administrativo às nossas ações e fizemos também a reativação da banda, que era um ícone do liceu naquela época. Quem não queria ver a banda desfilar 7 de setembro? Reativamos. Conversamos com o Marcelo, que era o nosso maestro mor, e essa foi uma das primeiras ações. Agora é importante ressaltar que na minha gestão de diretor, eu passei por 3 secretários. Anderson Juliano, Sâmia e Márcia Palma. Então, na gestão da Sâmia, nós tivemos um lastro financeiro muito bom, que a gente fez a reforma do Salão Nobre. Cadeiras. E nessa época, já tinha... ele tinha um projeto para ser reformado, mas não tinha dinheiro. Mas como houve sucessões, trocas de diretores que não acompanharam esse processo, eu com a Sâmia tive esse privilégio dela me ajudar na reforma. Entre outros que fizeram pequenas reformas de manutenção, pintura, hidráulica, material de limpeza. E uma coisa também é importante falar, que aquela mecanografia, que era o xodó de quem administrava ela, aquilo tinha que funcionar 100% na sua... por tudo. Porque ali saíam todas as provas, todos os documentos da escola saíam dali. Aquilo ali tinha que funcionar 100%. Era uma meta, consertávamos, botamos aquilo no trinque também. Foi um grande desafio administrativo. E fizemos também a troca da iluminação da quadra de esporte. Que a gente, quando montou o Grêmio, tinha muitos eventos com ensino médio, com noturno, com diurno, e as luzes eram muito ruins. A gente fez essa troca também. Então fomos avançando devagarzinho, né? Porque o dinheiro era bom, mas você tinha que saber administrar para ele não faltar. Porque ele era anual, o PDD é anual. O PGDREM ele é mensal. Mas o custo do liceu, naquela época, era bem alto. Bem alto. Nessa época, antes de liceu fomentar eleição para diretores, em toda a rede, não foi só o liceu, éramos todos indicados pelo executivo e pelo secretário, com aval do prefeito. Esse processo continua até hoje, tá? Não mudou muito não. Embora tenhamos eleições, que hoje o candidato ele cumpre todo um protocolo, senão ele não pode se candidatar, né? E naquela época, importante ressaltar que foi um grande passo nosso o liceu se tornar independente da Secretaria de Educação. Porque até então era um departamento. Nós conseguimos, pela lei, avançar com eleição direta. Em 70 e poucos anos atrás, não se falava em eleição de Liceu Cordolino Ambrosio. Isso foi um grande marco da nossa gestão, a eleição. E como é que eu vou te dizer? Foi uma alegria muito grande a gente ter conquistado essa eleição para o liceu, independente de ter sido Hélio, porque nós tínhamos outros concorrentes na chapa. Nós tínhamos outros adversários, entre aspas, né? E, para minha grande surpresa, eu fui eleito pelo colegiado educacional da escola, professores, alunos, funcionários, toda a comunidade escolar votou no Hélio com voto de crédito, de mudança, de possibilidade de fazer o melhor pela escola.
A gente carregava esse peso. E a equipe que foi escolhida para reintegrar essa nova eleição se manteve fiel ao nosso propósito. Foi a equipe, nós fomos até o final, abraçados juntos, fazendo o melhor do Liceu. Isso tem que agradecer a todos que tiveram comigo, no momento bom e no momento ruim. E a eleição teve uma proposta clara, objetiva, que nós tínhamos que apresentar a todos uma proposta da escola, né? E ganhamos com, acho que 400 ou 500 votos de diferença. Foi assim, um disparate. Nós ficamos surpresos com o resultado. Foi espetacular. E ali eu falei, consegui reconquistar a confiança daqueles que não achavam que eu ia dar certo como diretor. Acho que ali eu reconquistei a confiança e aí nos unimos, toda a comunidade escolar, em prol de uma escola forte, produtiva, presente e qualificada. Na época, o meu principal desafio era, nas conversas com a secretaria, mostrar que o Liceu era uma grande escola, que ela fazia parte da história educacional de Petrópolis. E nós estávamos sempre inovando, qualificando, capacitando para administrar aquele grande mar de gente. Nós tínhamos um ensino médio na época, eu me lembro bem, só de terceiro ano nós tínhamos 5 turmas. Nós orbitávamos entre 1.800 e 2.000 alunos. Nós tínhamos uma média de 800 refeições dia. Então o maior desafio era equilibrar financeiramente, administrativamente, para termos produtividade, e o pedagógico acompanhar todas as mudanças que o corpo docente exigia constantemente nosso. E ainda houve uma mudança daquela carga horária de 20 para 40. Aquilo foi um dos grandes desafios nossos. Foi, junto com a equipe gestora, dividir as suas funções novamente. Então, fulano, que era diretor à noite, passou a ser pedagógico. O pedagógico passou a ser diretor. Nós fizemos um monte de troca. Não sei se o pessoal lembra disso, nós fizemos um monte de troca. Nós tínhamos dois orientadores e um diretor adjunto para cada turno. De repente, era 2 diretores adjuntos para o turno, manhã e tarde, tarde e noite. E 2 orientadores por turno. Foi uma loucura. E aí eu te pergunto, como é que a gente mantém a qualidade e a exigência constante da escola? A demanda era enorme. Como articular a disciplina, a saída, a entrada, a mudança de horário, professor, aquilo tudo. Fomos com muita calma, com muitas reuniões, ajustando, até que no final de 2018, nós recebemos o pessoal da inspeção escolar fazendo uma proposta em que a equipe não concordou, que era fazer do ensino médio, acabar com o ensino médio, fazer uma escola EJA noturna. E aí começou a nossa equipe a discordar da orientação da Secretaria de Educação. Foi um desafio nosso muito grande tentar alinhar com o pensamento deles. Só que o nosso pensamento estava voltado para o ensino médio, né, que era um ensino médio renomado, e discordando plenamente com o viés que a Secretaria queria fazer. Esse foi um dos grandes desafios nossos. Mas nós, pedagogicamente, administrativamente, não concordávamos com a proposta, dizendo o porquê
por aonde, mostrando o caminho. Mas não fomos ouvidos. Bom, na realidade, a retirada do Quadro de Janeiro não foi na minha gestão, foi na gestão começou na gestão do diretor anterior. E o processo foi se arrastando até bater no meu. Né? Foi uma decisão do secretário de Cultura da época para fazer a reforma e a restauro do painel de Janeiro. Então foi polêmico, continua se arrastando até hoje, e ele ainda está sendo reformado no Centro de Cultura até o presente momento, do qual eu hoje participo da comissão de restauro do Quadro de Janeiro, por pertencer ao Conselho Municipal de Cultura. Então, naquela época, o secretário de Cultura foi até ao local, o Salão Nobre, e comunicou a retirada para a reforma. E aí foi. Entrou na minha, pegou a minha, saiu, entrou na outra e está até hoje sem. É isso que aconteceu. Eu tenho documentos guardados, importantes, que estão sob minha tutela até que isso um dia volte para o lugar de origem. Sem apontar culpados, mas quem mandou tirar teria que acompanhar esse processo até hoje, né? Mas os governos mudam os secretários. Está lá sendo reformado ainda, ele está lá estirado na Centro de Cultura, está com nova equipe de restauro, supervisionada pelo IFAM, estão lá fazendo o restauro dele até hoje. Gostaria muito, porque é um marco histórico e cultural da nossa cidade e do Liceu, porque a de Janeiro fez aquele quadro para homenagear o Cordolino Ambrósio. Eu me lembro que na época foi polêmico a retirada, porque havia um projeto de fazer com que o Liceu Cordolino Ambrósio seria aberto aos fins de semana para visitação pública de turistas. Então, naquela época, a gente não tinha estrutura para poder abrir a escola, mas a cultura queria fazer esse projeto. Acabou não dando certo, né, até hoje. E essa reforma que o Liceu hoje não está sendo concluída, ele tem que voltar sim, tem que voltar. Ele é o marco histórico da escola, faz parte da história do Liceu, a história industrial da cidade, e foi um presente de Janeiro, a gente tem que manter ele como um acervo da educação. Piano foi Deus nos acuda. Novamente, o secretário de Cultura, que é o maestro, queria a qualquer custo transferir aquele piano para o Centro de Cultura. E aquele piano estava lotado e tombado no Liceu Cordolino Ambrósio. Depois de muitas conversas, eu, com a secretária naquela época, com ele propôs a retirada para afinar o piano e devolvê-lo aos cuidados do Liceu Cordolino Ambrósio. E ele não voltou até hoje. Fui indagado até pelo secretário de Cultura hoje, o Adenilson, sobre isso, e já sabem onde está o piano. Está lá. É só questão de quando acabar a obra do Liceu reinaugurar, ele tem que voltar para o patrimônio de origem. Foi isso que aconteceu. Mas sempre com aval da secretária, junto com o secretário de Cultura. Então eu acompanhei todo esse processo documentado, através de ofício, tombamento, né? Todos os documentos existem, é real. Então foi isso que aconteceu. Ele não pode voltar porque ele não tem espaço. Não foi concluída a obra do Liceu. Então, espero que quando esteja concluído e inaugurado, que possam voltar suas peças originais de patrimônio tombado dentro do Liceu Cordolino Ambrósio. Bom, esse modelo de matrícula que foi feito
no Liceu, nessa época da nossa gestão, eu não participei efetivamente, não. Eu designei a nossa secretaria, junto com o nosso grupo pedagógico, as orientadoras, que tomassem posse desse processo e que me trouxesse só o que tinha que ser feito no Liceu. Quantitativo, sala, série, e foi ótimo. Ótimo. A resposta veio a contento do que foi nos pedido pela secretaria, atendendo a demanda que era muito grande naquela época de vaga, né? Então esse processo não participei integralmente, não. Ele foi designado para os setores, porque penso que gestão é a gente designar e para só trazer a resposta que a gente necessita para ajustar a trajetória administrativa e pedagógica da escola. Uma das maiores alegrias da direção da escola foi ter sido eleito diretor e ter reconquistado a confiança de todos da comunidade escolar, para manter e também manter a equipe gestora, que era uma equipe vencedora. Tinha propósitos claros em manter a qualidade do Liceu Cordolino Ambrosio. Essa foi a grande conquista que a gente teve. Bom, a saída foi uma saída inesperada para toda a comunidade escolar. Porque o que nós não conseguimos entender é no momento que você foi eleito democraticamente e derrubado com uma canetada. Mas tem fundamento. Quando nós, da equipe gestora, começamos a não concordar com a política exercida pela Secretaria de Educação em trocar o ensino médio pelo EJA, sem um planejamento, sem o porquê, quais são os aspectos positivos e negativos desse desencadeamento de uma hora para outra, porque queríamos que em janeiro a gente já avisasse a todo mundo que não ia ter mais nada. E nós batemos na tecla que a gente não ia aceitar isso. Fim do ano letivo, conversa resolvida, fomos nós para as férias. E aí eu fui comunicado nas férias que eu não seria mais o diretor da escola, até então secretário, me posicionou desta forma que o prefeito queria a minha vaga como diretor. Entendo esse processo, mas fiquei muito chateado. Não por ter saído, por ter me colocado fora do processo. O que me chateou mais foi a forma covarde de muitas tentativas de denegrir a minha imagem como profissional, como pessoa e como diretor eleito. Eu hoje completo 34 anos de escola, de município. Então, tudo que a gente propôs, que a comunidade escolar votou acreditando, foi por água abaixo. Mas eu quero ressaltar uma coisa. Agradecer muito a galera que me conhece, que sabia quem eu era, o que eu queria e o que eu propunha a fazer pela comunidade escolar do Liceu Prefeito Cordolino Ambrosio. Mentiras infundadas, que até hoje são mentiras, que o tempo leva, vai embora. A coisa foi tão covardemente, eu fui covardemente atacado, que eu tive que me defender na mídia e me defender para alguns vereadores que questionaram a minha idoneidade, a minha moral. Mas eu tinha um time muito forte, que eram vocês que estavam comigo na gestão, os professores, os alunos e os pais, que enfrentaram toda essa mentirada. Foi espetacular a nossa vitória perante a mentira. Isso não tem preço, amigo. Não tem preço. Tanto que nós vencemos
que depois de um certo tempo, eu fui convidado pela secretária de exercício a um cargo na secretaria, que prontamente agradeci e desejei a ela tudo de bom. E hoje o nosso liceu sofre com esse processo até hoje. Não é mais aquela escola encantadora que nós tivemos o privilégio de vivenciar. Sofre hoje esse processo, até hoje. Não está na sua escola de origem, está num outro local, que não é a identidade do liceu, mas quem sabe um dia vamos voltar ao Liceu Cordeliano Ambrósio. Seria uma glória para todos nós, tenho certeza disso. Uma das coisas bem bacanas foi que nós montamos um encontro de família. Foi um sábado em que a equipe criou várias oficinas pedagógicas, recreativas, dentro do liceu, convidando toda a família. Foi um espetáculo. Eu me lembro até que o nosso diretor adjunto, Gustavo, fez uma logomarca do evento. Fez um layout do evento. Ele tinha função, nome e identidade. Isso foi espetacular. Foi muito legal. Porque para nós, ter a família na escola conosco era tudo que nós gostaríamos de ter. E conseguimos. Isso foi muito bacana. E tem algumas que a gente não conseguiu, embora constasse no nosso plano de ação. Não conseguimos fazer a troca dos quadros das salas, que eram os quadros velhos. O professorado sempre pedia para trocar. Eram pequenos, inadequados ao conteúdo que se tinha que colocar no quadro. Não conseguimos fazer uma pintura geral porque estava feio. A escola por dentro ela era feia. Ela tinha suas nuances. Não conseguimos. E também não conseguimos trocar e comprar todo o maquinário de mecanografia, que eram uns modelos de máquinas antigos. E eu até então, administrador daquele setor, ele sempre me pedia modernidade. E a gente saiu antes de findar isso no nosso plano de ação. Ficou para posterior. Olha, acho que dos principais arrependimentos, talvez, não ter decidido, quando eu fui notificado da saída, ter procurado o prefeito, que me aceitou como diretor, ter me explicado o porquê da minha saída da forma que foi. Talvez faltou um pouco mais de maturidade da minha parte, ou talvez até de coragem, de chegar no gabinete e falar: prefeito, eu quero saber do senhor por que o senhor me mandou sair. Eu tenho até minhas dúvidas até hoje se veio dele mesmo essa ordem. Porque a minha relação com o prefeito da época era muito positiva. Talvez tenha sido isso. Talvez uma decisão equivocada. Mas, como um bom soldado obedece a quem manda, faltou um pouco isso. De tomar essa coragem de ir lá e perguntar. O maior legado da escola, que deve ser preservado, é manter a qualidade do ensino público. E o liceu, por ser um ícone, uma história dentro da educação metropolitana, merece ser lembrado com esse viés de qualidade, de dedicação, de bons resultados, tanto seu corpo docente, discente, que deixou um marco na história da cidade. Temos que preservar essa memória. De todos que passaram, deixaram um pouquinho do que ele é hoje. Bom, complementando, quero fazer aqui um agradecimento a todos os segmentos
que fizeram parte da gestão quando fui o diretor. Em primeiro lugar, a equipe gestora, né? Uma equipe experiente, comprometida e muito profissional. Fomos até o final com muita disposição, com muito entusiasmo de realizar tudo aquilo que nós planejamos conjuntamente. Aos nossos funcionários que entenderam a necessidade de mudar para a gente poder qualificar e melhor atender ao nosso professorado e ao nosso alunado. Ao conselho escolar também foi muito importante na minha gestão, porque legitimou todas as minhas ações e realizações feitas no liceu. Ao Grêmio Estudantil, que também proporcionou vários eventos esportivos e culturais. E a você, aluno, vocês tiveram a oportunidade de escolher, através do voto, o diretor que vocês queriam para o liceu. E esse agradecimento é especial a vocês, porque fizeram a diferença na votação e acreditaram que a gente poderia fazer para o liceu. É isso. Muito obrigado a todos vocês.